Hoje a terceira exposição, ainda no capítulo 1, vamos concluir o capítulo 1 hoje, permitindo Deus. Nós vamos do verso 19 até o verso 22. Ruth, capítulo 1, do 19 ao 22. Vamos ler de forma alternada. Eu 19, a igreja o 20, e assim até o 22. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Grandioso Deus, mais uma vez, fala ao meu coração, ao coração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, recomeçar não é fácil. Às vezes recomeçar numa cidade, tendo ali uma mudança, às vezes recomeçar num trabalho, você está acostumado num trabalho vários anos, você sair dali e recomeçar num relacionamento, numa vizinhança, um coleguismo, numa outra igreja. Às vezes, quando nós mudamos de cidade, tudo vem à nossa cabeça: e qual igreja que eu vou? E como é que será o pessoal de lá? Assim também aqueles que nos recebem, como é que será essa pessoa que virá? Será que essa pessoa é como? Recomeçar não é fácil. O recomeço na vida, ele tem seus percalços. Entretanto, recomeçar também é bênção. Recomeçar é oportunidade nova de começar novamente, de fazer diferente. Recomeçar é a oportunidade que Deus nos dá diariamente para não cometermos os mesmos erros que cometemos. Ou a oportunidade de fazermos aquilo que já temos feito para Ele, para honrar e glorificar o Seu nome. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários personagens que tiveram recomeços. Paulo, o apóstolo Paulo, teve o seu grande recomeço, antes perseguia cristãos, e Deus diz: ele verá o que importa sofrer pelo meu nome. Ele sai de perseguidor para perseguido, um recomeço não muito bom aos nossos olhos humanos, mas muito honroso para aqueles que estão em Cristo. Outro personagem é Pedro. Após Pedro viver com Cristo, experimentar das coisas de Deus, ele nega a Jesus. E quando ele cai em si, quando ele consegue ali entender tudo aquilo que ele fez errado, ele tem uma oportunidade de se arrepender e de começar novamente e se tornar um dos principais líderes da igreja daquela época. O filho pródigo é outro exemplo claro, que desejou, entre aspas, ou culturalmente falando, a morte do seu próprio pai, porque ele pede a sua herança, ele sai, esbanja, vive a vida loucamente. E quando cai em si, ele volta para a casa do pai, para o recomeço, e encontra ali um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que o abraça, o beija, põe um anel no dedo dele, sandálias, roupas novas e faz uma grande festa, um recomeço abençoador. Davi, quando peca com Betseba, teve a oportunidade de recomeçar, e recomeçou. Assim não é diferente a nossa vida, e não é diferente a vida da personagem que nós estamos falando sobre ela. Noemi, depois de 10 anos, ela tinha ido passar uma chuva em Moabe, ela tinha ido para Moabe para buscar ali a liberdade dos seus problemas, e acha os maiores problemas da vida dela. Mas Noemi, ela tem uma oportunidade de recomeçar. Então chega Noemi e Ruth em Belém, depois de 10 anos, sem marido, sem os filhos, acompanhada de uma moabita,
para recomeçar a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós já vimos nos 2 sermões anteriores que Elimeleque toma uma decisão errada, ele expõe toda a sua família, ali tem consequências, essa família então ela é destruída, mas dentro da destruição, humanamente falando, Deus agiu de forma extraordinária, trazendo ali uma nora fiel, uma mulher nesse momento convertida ao Deus de Israel, uma mulher que resolve acompanhar a sua sogra, mesmo a sua sogra não tendo nada a dar, e ela acompanha. Por isso que diz o texto, no verso 18, vendo pois Noemi que de tudo estava resolvido a acompanhá-la, deixou-a sem insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre alguns fatos do recomeço de Noemi, alguns fatos que permeiam esse recomeço, porque recomeçar também é destacar algumas coisas na nossa vida. Nem sempre vai ser fácil. Às vezes a pessoa está longe da igreja e ela quer voltar para a igreja. O Espírito Santo tem incomodado o coração dela para voltar para a igreja. O Espírito Santo tem incomodado o coração dela para viver uma vida diante do Senhor. Mas às vezes a vergonha, às vezes o medo, às vezes o medo da represária, do tititi, do que vão falar, faz-nos afastar. Mas a atitude de Noemi vai nos ensinar lições preciosas. Todos esses fatos que permeiam o recomeço de Noemi vão nos ensinar como é que Deus é dono da história. E observe já em primeiro lugar no verso 19, que um dos fatos importantes que acontece no recomeço de Noemi é uma comoção geral. Quando nós olhamos o verso 19, ela entra pela cidade de Belém, e diz o texto que toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, hein, não é Noemi? Tu lembra dela? Noemi, mulher de Elimeleque, não é ela? Olha só que a chegada de Noemi e Ruth a Belém chama a atenção de toda a cidade, chama a atenção daquele povo. Elas ganham notoriedade, mas elas não ganham notoriedade pelo sucesso lá em Moabe, mas sim pelas tragédias. Observe que elas saem dali ditosas, Noemi mesmo vai dizer isso, afortunadas, bem-aventuradas. Então ela não tem ali notoriedade, ela não é notada, Noemi não é notada por aquilo que ganhou, e sim por aquilo que ela perdeu. Toda a cidade então se comove ao ver aquela mulher que tinha saído próspera e tem voltado pobre. Aquela mulher que saiu casada e volta viúva. Aquela mulher que saiu casada e com 2 filhos e apenas volta com um atestado de óbito dos seus. Olha a situação de Noemi. Meus amados irmãos, o que provocava espanto, o que provocava comoção na terra de Belém, era o retorno de Noemi depois de tantas perdas. Porque depois de tantas tragédias, de tantos desastres, geralmente, o que se espera humanamente falando é que essa pessoa fuja daquele lugar. Por exemplo, uma pessoa aqui de Paraná sai para ganhar a vida, só que só encontra tragédias. Geralmente essa pessoa não quer voltar para Ji-Paraná e muito menos para essa igreja, porque ela está com vergonha, ela está envergonhada. Geralmente essa pessoa quer fugir da presença daqueles que um dia viram que eram essas pessoas, esses que foram bem afortunados. Isso dito, pois somos de vera egoístas. Nós somos egoístas, nós somos cheios de orgulho. Muitas vezes se ouve assim, eu não vou voltar para lá, pois aquele povo me viu, eles sabiam como eu era, o que eu tinha, e eu não vou me rebaixar a isso. Irmãos, eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de crente, que pensa desse jeito. Eles não querem recomeçar, eles não querem começar novamente. Observe que essa comoção peraí, essa mulher, ela saiu daqui afortunada e agora ela está... Só puxa ali uma moabita. Não era uma pessoa benquista,
uma moabita. Outros vão dizer: irei para um lugar longe de onde eu estava. Lá farei fortuna, farei nome e voltarei para o lugar onde eu saí primeiramente. E lá eu serei bem aceito, bem quisto. Amados irmãos, entretanto, com Noemi foi diferente. E conosco deve ser diferente. Com Noemi foi diferente porque diante das desventuras da vida de Noemi, o texto nos diz que ela ouve, então se dispôs, ela, versículo 6, com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque nessa terra ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela ouve do amor e da misericórdia de Deus, e ela diz: é para lá que eu vou, porque é lá que meu Deus está. Mesmo, e nós vamos ver no segundo ponto, que ela estava bem magoada com Deus, bem chateada com Deus. O foco não estava muito naquele provedor maravilhoso. Então, meus amados irmãos, essa mulher, ela faz diferente, ela ouve sobre Deus, e ela resolve recomeçar da onde ela não deveria nem ter saído. É uma lição para mim, é uma lição para você. Mesmo que as coisas não deem certo naquele plano que nós tínhamos para fazer, nós precisamos tirar o orgulho do coração, que orgulho é uma miséria na vida do cristão. Tira o orgulho do coração, tira as traves dos olhos e volte para onde tem pão, volte para a casa do pão. É isso que Noemi faz. Deus se lembra do seu povo, Deus age com misericórdia com o seu povo. Então Noemi resolve recomeçar. Observe, diante desse recomeço, diante dessa decisão, uma comoção geral. Mas o texto ele não para por aí. No verso 20 e 21, nos mostra que também tinha um lamento pessoal, uma amargura muito confusa, uma confusão na cabeça de Noemi e uma lamentação muito pessoal. Ela vai dizer assim, não é esta Noemi? Porém Noemi dizia, não me chame de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha a amargura que essa menina estava. Ela estava chateada. O primeiro ato de Noemi em Belém foi mudar de nome. Ela não quis mais ser chamada de agradável, ela não quis mais ser chamada de gentil, de feliz, mas ela queria ser chamada por aquilo que ela estava sentindo, de amarga, de amargurada, de amargura. Noemi estava tomada de um profundo senso de autopiedade, um profundo senso de autopiedade. Tadinha de mim. Ela quis e ela queria que todos soubessem o tamanho da dor que ela estava sentindo, quanta amargura ela estava nutrindo, quanta tristeza estava pulsando no seu coração. Ela queria que todo mundo soubesse disso. Então ela diz, não me chame de feliz e bem-afortunado, eu sou uma amargura aqui só. Sabe aquele crente que nada está bom? Talvez você não conheça, eu conheço alguns. Aqui em Paraná eu não conheço não, é só em outro lugar que tem. Aquele crente que você chega para ele, e aí como é que tá? Tá ruim. A pessoa tomou café hoje? Tomei. Almocei. Mas tá ruim. Dá um trem ruim, não dá? Ficar perto de gente assim? E Noemi estava desse jeito. Tá bom, mas tá ruim. Amados irmãos, a amargura que estava latejando no peito de Noemi tomou a vida dela. Ela não queria mais ostentar um nome que era a negação de toda a sua dor. Ela queria mostrar a experiência vivida em Moabe a partir do seu nome. Ela olhava para o passado e não tinha mais nenhum motivo para se alegrar. Peraí, mas ela resolveu recomeçar. E por que essa amargura? Perceba, igreja, a lamentação de Noemi, ela tem um endereço. A lamentação de Noemi é endereçada a Deus. Ela culpa
Deus. As tragédias que desabaram sobre a vida de Noemi tinham uma causa, ou melhor, tinham um causador. Um causador. Ela atribui toda a sua infelicidade, toda a sua desventura nas costas de Deus. A culpa é de Deus. É isso que ela está dizendo aqui. Observe, ela diz que Deus lhe deu amargura, está aí no verso 20. Ela diz que Deus não lhe deu felicidade sim, e nem prosperidade, mas deu para ela pobreza, está aí no verso 21. Ela vira para o povo e fala assim, ó, Deus não está comigo, Deus está contra mim, está aí no verso 21. Observe que ela fala ainda, Deus não está me consolando, Deus está me afligindo. Observe que quando o nosso foco em Deus desfoca, nós passamos a atribuir culpa a Deus por nossas escolhas. Lembra? Deus é todo poderoso, e Noemi fala isso, chama aqui Deus de El Shaddai, o todo poderoso. Deus é todo poderoso, Deus é soberano, mas eu e você temos um negócio chamado responsabilidade, e ela anda junto. Responsabilidade humana e soberania de Deus. Nós precisamos sempre lembrar disso. As nossas atitudes, os nossos atos têm circunstâncias, e têm ocorrências, e têm culpas a serem pagas. Isso não tem nada a ver com salvação. Observe, para Noemi, o Deus Todo-Poderoso estava usando o seu poder não para socorrê-la, mas o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, estava tomando toda a sua força para amargurar a vida dela, para fazer ela infeliz. É isso que ela está acusando Deus. Só tem um lado positivo nisso, pastor. É que ela não pensa que foi questão de sorte. Ah, pastor, eu fui lá para Ji-Paraná, eu saí de Ouro Preto, fui para Ji-Paraná, mas não dei sorte. Quem diz que existe sorte? Crente acreditando que existe sorte? O que falta agora? Fazer uma fezinha na Mega Sena? Sorte. Existe providência de Deus. Existe responsabilidade humana. Não existe sorte. Não existe acaso. Deus é o dono da história. E o interessante é que ela não atribui a sorte ou a má sorte. Ah, meu marido deu um passo errado, pastor. A gente saiu daqui para dar um pulinho em Moabe, era para passar uma semana, ficamos lá 10 anos. E aí ele morreu, meus filhos morreram. Eu vinha com 2 noras, uma resolveu voltar, a outra está aí comigo, coitada. Não tem mais futuro. Ela não faz isso. Isso é um lado positivo. Outro lado positivo é que ela não atribui a desventura da vida dela a Satanás ou a deuses pagãos. Ela não diz, você viu como é que o diabo atacou a minha vida? Ela não fala isso. Ela fala assim, o Todo-Poderoso, El Shaddai, Ele está me afligindo. É Ele que está pesando a mão sobre mim. A diferença é que ela não entende que o amor de Deus faz isso. Ela estava atribuindo a ira de Deus. Então, amados irmãos, Noemi estava pensando no poder irresistível de Deus. Ela se sentia prisioneira de Deus, e sua porção, aquilo que ela tinha de herança, era apenas o cálice do sofrimento. Esse era o lamento pessoal de Noemi. A amargura que estava afligindo seu coração. Amados irmãos, será que diante das nossas escolhas nós não estaríamos culpando a Deus pelas consequências? Será que não? Será que se nós fizermos um autoexame, será que diante dos nossos atos, do nosso proceder, nós não estamos culpando a Deus por nossas frustrações? Será que nós não estamos sendo autopiedosos? Como eu sofro. Ah, presbítero, você tem que orar por mim, presbítero, você não está orando.
eu sofro tanto, tadinho de mim. Será que nós não estamos sendo cheios de autocomiseração? Será? Será que nós não estamos achando que nós não merecemos? Eu não mereço isso da parte de Deus. Eu sou tão direito, eu sou tão correto. Eu oro 3 vezes ao dia, eu dizimo, eu vou à igreja. Quando parece gente na minha porta batendo palma, eu dou comida, eu dou remédio, eu dou muito mais além do que me pedem. Meu amado, minha amada irmã, isso não é mais do que nossa obrigação. Não é nada mais daquilo que Deus manda a gente fazer. Será que nós não estamos nos achando injustiçados? Já parou para pensar? Deus está sendo injusto. Por que isso acontece comigo? Eu nunca fiz nada fora da risca. O Marconi não, ele faz as coisas, é meio doido, é isso e aquilo. Mas eu não, eu ando na risca. Irmão, se eu fosse pensar desse jeito, se eu não fosse pensar nas misericórdias de Deus, se eu não fosse pensar na graça de Deus, talvez eu estaria falando agora: por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo na minha igreja? Por que choveu antes do culto, Deus? O povo estava até querendo vir para a igreja, mas tem uma galera de açúcar que vai derreter se vir na chuva, o carro vai molhar, vai sujar, não vai poder vir na igreja. Talvez muitas pessoas digam isso, mas eu gosto muito da palavra do meu pastor: se for para acontecer, vai acontecer. Se chover, é porque não é para ter, né, pastor? Se vier, veio. Se não veio, não veio. Eu estou aprendendo. Às vezes nós queremos fazer que nem Noemi. Me chamo de Marconi, mas não. Marconi, o significado é bonitão. Me chamo de amargo. Me chamo de azedo. Será? Essas e muitas outras perguntas podem surgir quando o nosso coração, quando os nossos olhos estão fora de foco daquele que é o dono da nossa vida. Quando nós olhamos para Ele, sabemos que é Ele que está fazendo, mas colocamos a culpa nele. Parece até utópico o negócio aí, né? Peraí, mas Ele que está fazendo e a culpa não é dele? É simplesmente uma resposta dos nossos atos. Ação e reação. Você escolhe errado e quer que Deus faça o quê? Tadinho, vou abençoar. Deus, Ele vai transformar aquilo que a gente faz de errado. Quando Ele quer trabalhar em nossa vida, vai transformar em bênção. Mas isso não é motivo para sair fazendo errado. Entende? Então, igreja, Deus, Ele chama Noemi para recomeçar. Há uma comoção geral. Há aí também um lamento pessoal, mas em terceiro lugar, nós vemos no verso 22, que dentro do recomeço de Noemi, há também uma providência muito especial. Olha que interessante no verso 22, depois dela falar isso tudo, botar a culpa em Deus, diz assim no verso 22: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. Observa que o texto sempre fala Ruth, a moabita, porque era pessoa que não era bem aceita, não era aceita naquela região. Volta Ruth com a sua moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega, da cevada, ou seja, no princípio da colheita. Irmãos amados, a despeito da circunstância, a despeito das situações adversas, a despeito do sentimento turbulento de Noemi, ela chega com a sua nora exatamente no período da colheita. Olha que providência de Deus fantástica. E era uma colheita abençoada, nós vamos ver mais para frente. Então aqui começa um novo capítulo na vida de Ruth.
Um novo capítulo na vida de Noemi. Aqui, a providência carregada, aquela providência escura que estava na crise, ela vai mostrando aos poucos uma face sorridente da graça, da misericórdia, da providência de Deus. Aquela extrema pobreza daquelas duas mulheres, a viuvez das mesmas, vai agora Deus abrir as portas, abrir o grande cenário, a grande cortina para um tempo novo, um tempo próspero, um tempo de felicidade para aquelas mulheres. Elas sabiam que ao chegar e ver que era na época da colheita, elas alegraram o coração. Amados irmãos, a providência de Deus trouxe de Moabe essas duas mulheres para agora protagonizar uma das mais lindas histórias de toda a Bíblia. Tanta tragédia, mas essa linda história de amor que é do livro de Ruth, vamos ver agora que a nora, a moabita, a estrangeira, a que não era querida, a que Noemi nem muito cuida, nem muito fala. Olha aqui minha nora, gente. Estava chegando ali agora, a dona Hilda perguntou: quem é esse menino aí? Eu falei assim: é meu noro, é meu genro. E ela: e é? Falei: aí tem outro igualzinho, mas é da Duda. Ela não fazia isso. Ela vai ouvir sozinha, eu sou desaventurada. Mas aquela nora estava ali e seria sua provedora. Aquela nora seria mais valiosa do que 7 filhos. Levando em consideração o número 7, o número da perfeição do Antigo Testamento ali. A nora moabita seria a filha que Noemi não tinha. Aquela menina seria a avó do grande rei Davi. Estaria na genealogia do Messias. Como Deus trabalha dentro da providência, dentro do gosto dele. O recomeço, como eu disse lá no início, não é fácil. Nós vamos enfrentar muitas situações adversas. Mas nós precisamos, em caráter de conclusão, olhar para a vida na perspectiva de Deus. Examinar a saga dessa família moabita, dessa família belemita, que é tanto mita, ita, que a gente embola os nomes. Essa família de Belém, quando nós olhamos, nós temos que tirar algumas conclusões e algumas lições para nós. A primeira é que nós devemos parar de reclamar das adversidades e começar a olhar para as coisas boas que estão acontecendo conosco. Tira os olhos do problema e olhe para as coisas boas. É simples assim. Segundo lugar, pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Veja-o como aquele que luta por você. Amada igreja, é possível que a vida tenha nos levado para distante dos caminhos, para caminhos difíceis. Talvez a vida tenha nos levado para perdas enormes, para sofrimentos tremendos. Entretanto, Deus nos abençoa enquanto nós dormimos. Sabia? Ou seja, além de nós, aquém de nós, através de nós, não importa. O dono da história, ele não dorme, ele não dormita. Salmo 127, versículo 1, versículo 2 vai dizer: pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe: inútil é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. E eu perdendo o sono, e você perdendo o sono. Em terceiro lugar, terceira aplicação, pare de achar que nós podemos limitar o poder de Deus. Jamais nós devemos perder a esperança de um milagre.
Ah, pastor, tem tanto tempo que eu falo, nada acontece. Eu tenho passado por essa tribulação por tantos anos, não consigo sair, nada acontece. Perca a esperança não. Eu já vi casos de pessoas que nós pregamos o Evangelho a vida inteira, 20 anos, e faltando 4 horas para se encontrar com Cristo, essa pessoa entrega a vida para Cristo. Essa pessoa reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque Deus tem planos, e nós não sabemos. Não limite o poder de Deus. Não perca a esperança de um milagre. Olhe para o futuro com esperança. E olhar para o futuro com esperança é dizer: amanhã eu posso crer que vai ser bom, porque Deus já está lá. Entende? Deus já está lá. Nós não fomos, mas Deus já está. Uma vez um jovem fotógrafo estava tirando fotos do aniversário de 80 anos de um ancião. E ele disse assim: pois é, vamos ver se nós celebramos os 100 anos. E esse senhorzinho olhou para o menino e falou assim: olhando pela idade que você tem e pela saúde que você tem, eu acho que nós comemoramos os 100 anos de você. E perceba, perspectiva. Deixar de crer no milagre de Deus é perder as perspectivas, é perder a graça. Em quarto lugar, pare de pensar que pelo fato de você estar passando por uma prova, observe bem, igreja, pelo fato de você estar passando por uma prova, o seu futuro e o seu destino é sofrer. E a gente escuta isso. Meu lema, meu destino, e pior, é a palavra pior que às vezes a gente escuta, o meu karma é sofrer. Não é não. Em Cristo, tanto eu quanto você, nós fomos capacitados a observar todos os acontecimentos e saber que podemos confiar na providência dele. Olha, depois de tudo que aconteceu com Noemi, ela chega em Belém, depois de tudo que ela falou, ela chega em Belém, de tudo que ela passou, ela chega em Belém, de todos os percalços, ela chega em Belém, e é bem na época da colheita. Cristo e a sua providência eterna. Em Cristo nós temos a rica convicção de que, independente das circunstâncias, Deus continua regendo a história. Deus continua sendo Deus. Tem uma música esqueci o nome do cara agora. Chama Tapeceiro, Estênios Maços, chamado Tapeceiro. E tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: Deus sabe o fim desde o começo. É Ele que está tecendo o tapete. Ele sabe o fim desde o começo. E Deus, sabendo o fim desde o começo, igreja, Ele não desperdiça o sofrimento do seu povo. Se nós temos Cristo, se nós fomos salvos por Ele, se nós fomos curados por Ele, nós podemos confiar nele. Se você ama a Cristo, assim como Ele te amou, a ponto de dar a vida por ti, você vai entender isso. Você vai propagar isso. Em Cristo, nós temos a condição de recomeçar, e de forma assertiva. Que Deus tenha misericórdia de nós. Diante das nossas escolhas, o tempo é hoje. Recomece a sua vida na presença do Senhor. Vamos ficar de pé e orar? Santo e amado Deus, te bendizemos, te agradecemos pela bondade do Senhor. E lhe pedimos, ó Deus,
que haja com misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Aplique, ó Deus, a sua palavra lida e pregada aos nossos corações, que nós sejamos, ó Deus, diferentes, que o teu amor nos constranja a viver diferente. Incomode o coração meu, incomode o coração da tua igreja, para que a tua igreja viva de forma eficaz na sua presença. Sejamos proclamadores do reino, hoje e por todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces, eternas consolações do Espírito esteja sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor em todos os cantos deste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.